Vamos só ver o resto dos inscritos. Vamos então dar início ao webinar. É um webinar bastante simples. Só um segundo, eu vou partilhar a nossa apresentação. É um webinar bastante simples. Eu peço, vamos começar também por. Peço desculpa, a apresentação está em espanhol, era para estar em inglês, por motivos mudaram o idioma, não há qualquer problema, eu igual vou falar em português. A agenda para hoje é falar sobre algumas novas funcionalidades e algumas atualizações que lançamos em maio. Sei que estamos já em junho, mas atrasou-se um pouco este webinar, então digamos que em junho não foram lançadas em junho, foram lançadas em maio. A principal é um motor de recomendações de estadias mínimas e algumas atualizações em questões de preços dinâmicos, em detecção de eventos, etc. E algumas novas integrações. Okay. Então, vamos passar à parte principal deste webinar. Eu queria pedir-lhes, se têm alguma pergunta, que por favor usem a opção de Q&A. Se utilizam o chat, eu vou responder também, mas é um bocadinho mais difícil. Então, se têm alguma pergunta, podem utilizar o Q&A. Digamos então, passando então agora à recomendação de estadias mínimas. Eu vou abrir aqui um exemplo na Pricelabs. Qual é o objetivo desta funcionalidade? Durante muito tempo, a nossa recomendação é focada em preços, é focada em tarifas e depois a automatização, como automatizar as vossas regras, as customizations, tudo isso. Temos pensado muito, e depois de falar com alguns clientes, também nos perguntavam muitas vezes o porquê de nós não recomendarmos estadias mínimas. A razão é porque é muito relativo, é bastante mais relativo o tema das estadias mínimas que das tarifas. As tarifas, digamos que é o mercado que dita a tarifa, a estadia mínima poderá ser em algumas situações, mas tem mais variáveis que o preço. Uma coisa que é importante e que é importante saberem nesta apresentação é que o nosso objetivo não é que esta recomendação seja dizer, ok, esta é a nossa recomendação e para terem sucesso tem que fazer isto. Não. É importante, antes de mostrar esta opção, entender que isto é uma recomendação baseada no mercado, ou seja, do que vemos do mercado, e se vamos para estadias mínimas, por exemplo, de uma noite, 2 noites, 3 noites, é do que vemos no mercado e de analisando tendências de comportamento, onde vemos algumas oportunidades de optimizar os resultados, sem ter em conta questões logísticas ou variáveis de operação de cada anfitrião ou empresa de administração de propriedade. Ou seja, sabemos que dependendo da operação, se têm uma equipa in-house, se têm uma equipa externa, da quantidade da equipa, do que querem, do que os proprietários permitem, a recomendação de uma noite mínima pode ser completamente infundamental para algum de vocês. Dizer, ok, para mim não serve uma noite mínima. A razão por que nós estamos a recomendar é porque isto é baseado no que vemos no mercado para optimizar a ocupação. Depois, claro, dá a possibilidade de vocês ajustarem a vossa estratégia. Mas passando já à parte mais técnica de como é que funciona e onde é que a podem ver. Neste momento só estamos a fazer individual, ou seja, funciona propriedade por propriedade. Não estamos a fazer por grupo, porque os grupos podem ter propriedades em diferentes zonas e como isto é uma análise na mesma zona, então vamos focar-nos em propriedade por propriedade. Então está disponível na parte de Review Prices, aqui no nosso Review Prices e dentro das Customizations, Stay Restrictions, por isso tem aqui a opção, ou então no Multi-Calendar.
ok? No multi-calendar também está disponível em cada uma das propriedades. Não está disponível nos grupos. Como é que funciona? Basicamente, se lhe dão um clique a esta opção, vão ver que tem prefer short term ou prefer midterm. Isto é importante, ou seja, se nós estamos a considerar midterm mais de 14 noites, short term menos de 14 noites, ok? Então, quando passam com o mouse aqui, vai explicar, ok? E se lhe dão um go, depois, dependendo da localização da propriedade, vai dar uma recomendação. Por exemplo, isto é uma recomendação para uma propriedade que está localizada em Madrid. É um 2 quartos. E basicamente está a recomendar que eu tenha como defeito uma recomendação de 3 noites à semana e 3 noites ao fim de semana, abrir os gaps, a partir de 1 noite até 4 noites, em last minute mudar para 1 noite, ou seja, nos últimos 6 dias antes mudar para 1 noite, e depois de 30 dias, 4 noites, e depois 95 noites. Baseado no que vimos no mercado, é esta a nossa recomendação. Se querem ver um bocadinho mais ao detalhe como é que funciona, tem aqui uma pequena explicação. Agora, qual é a questão? Se vão utilizar esta opção e agora selecionam, vão poder personalizar depois a sua operação? Claro que sim. Imaginemos que eu queria aplicar esta regra, vamos ver que ela vai carregar aqui, mas imaginemos que agora queria, e eu dizia, ok, eu quero aplicar as regras, com exceção que mesmo em last minute, ao fim de semana eu quero 2 noites mínimo. Então eu poderia mudá-lo aqui, ok? Ou personalizar algo, dependendo agora das variáveis que nós não temos em conta, como se o proprietário permite ou não, se a vossa, em termos de logística, é rentável ou não, tudo isso. Okay? Então, como é que funciona esta recomendação? Funciona de uma forma, só um segundo, que aqui a sair um erro, só um segundo, ok, já desbloqueou. Esta recomendação funciona do ponto de vista de análise. Nós vamos analisar, funciona o mesmo género da neighborhood data, dependendo, não quer dizer que sejam as 300 ou 400 propriedades, funciona de uma forma um pouco diferente em termos de concept, mas digamos que para apartamentos similares, e quando dizemos similares, claro que é em termos de tamanho, número de quartos, etc., não de decoração ou de coisa, mas em termos similares, do mesmo número de tamanho, etc., na mesma zona vamos analisar o comportamento histórico dos últimos meses, e pode ser até dos últimos anos e comparar, pronto, mas vamos analisar o comportamento histórico de momento da reserva, quanto tempo estão a ficar em média e o que devemos fazer. Importante também, se estão num mercado muito sazonal, é possível que esta sugestão tenha que ser depois feita por temporada. Okay? Isto vai dar uma sugestão geral, mas vocês depois podem personalizar por temporada o que é que querem fazer. Também já lhes posso mostrar. Depois, nessa análise, o que vamos analisar para os 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, é baseado no comportamento e baseado no momento da reserva e quanto tempo estão a ficar, o que é que seria optimizar, digamos assim, o resultado. Na nossa opinião, e é para isso que serve esta funcionalidade, é para lhes dar uma ideia, são valores de referência, como eu disse, não tem que seguir à regra estes valores, mas são para lhes dar valores de referência, para dizer sim, deve talvez aumentar a estadia mínima no futuro, mais ou menos a partir deste momento. Sim, deve descer a estadia mínima em last minute se quer vender mais. Okay? Se quer optimizar a ocupação, sabendo que provavelmente não é a melhor decisão para si, pode ser, não quer dizer que a recomendação não seja a correta em termos de o que deve fazer para tentar vender mais. Okay? Algo também que é importante ver nestas opções é que é a possibilidade depois de personalizar com mais, que é também outra das novas funcionalidades que já foi lançada no mês anterior, que agora pode depois utilizar esta nova variedade de criar vários níveis de dias órfãos, vários níveis de last minute, vários níveis de far out, para chegar a um melhor resultado. Deixa-me só... eu peço que enviem as perguntas, deixa-me só ver se tem alguma pergunta. Ok, temos uma pergunta. A pergunta é a seguinte: se a recomendação de preço, se a recomendação de estadia mínima está de alguma forma relacionada com a recomendação de preço? Não.
Não é esse o objetivo desta ferramenta, ok? O preço continuará a ser dinâmico, continuará a ser independente, baseado na procura, na oferta, etc. Esta é baseada no comportamento e o que nós consideramos, analisando esse comportamento, que poderia optimizar as vendas. Por isso, deixei muito claro ao início, e é muito importante deixar claro que depende muito da estratégia, depende muito do produto que estamos a falar, porque se é um edifício que funciona exatamente, por exemplo, se temos um edifício completo, cheio da parte de estudos, que queremos que funcione como um hotel, por exemplo, não é? Como é óbvio, talvez não seja uma boa recomendação dar 4 ou 5 noites mínimo, mesmo que outros apartamentos de um quarto, na mesma zona, seja uma boa recomendação dar 3 noites mínimo. Aí já é uma especificação dessa operação, desse operador, desse proprietário, que queremos que deixe claro, isto é uma sugestão geral, sem ter em conta as especificações de cada proprietário ou de cada operador. Ok? Porque se a primeira vez assim que lançamos isto, algum do feedback foi mas eu não posso aceitar essa sugestão porque a minha equipa de limpeza não consegue se põe o mínimo de noites de uma noite. Ok, é válido, mas nós não sabemos, isto é uma coisa muito específica de cada pessoa, se calhar ao lado há outra pessoa que pode fazer, então nós focamos basicamente no comportamento de mercado. Como é óbvio, quanto mais longínqua é a janela de reserva, mais longa normalmente é a estadia mínima, apesar que dependendo do mercado pode ser muito diferente. Eu dou-lhe algum exemplo, se vocês têm propriedades em ilhas, provavelmente vão ter um tipo de recomendação muito diferente do mercado urbano no continente, não é? Porque as ilhas estão mais dependentes. Se é uma zona que até tem turismo interno, se calhar não, mas se não é uma zona que tem turismo nenhum interno, termina por ser talvez mais dependente de voos, termina talvez por ser estadias mínimas um pouco mais longas, apesar que em último minuto normalmente, sempre que abrimos estadias mínimas mais curtas, é sempre uma melhor opção, já que estamos a abrir a mais segmentos. Muito importante também é, se vão utilizar isto para midterms, é importante utilizarem em propriedades que de verdade se enfocam ao midterm, ok? Eu, por exemplo, neste caso, e quando eu digo midterm, não estamos a falar de propriedades que reservam ao mês, ok? Que mínimo 2 meses, ou mínimo 1 mês. Estamos a pensar em propriedades a mais de 14 dias, ok? Se a vossa estratégia é mais de 14 noites, o que nós já começamos a recomendar é o mínimo de 7 noites. Porquê? Porque não estamos a falar, quando nós dizemos preferência mid-term, preferência short-term, não estamos a dizer que é estadia mínima. Não quer dizer que por ser short-term é todas as estadias mínimas até que ter 14 noites. Ou com mid-term é estadia mínima de 14 noites. Não é isso. É para quem quer que a sua estadia média seja superior a 14 noites. Eu quero ter uma estratégia que, em geral, tenho umas reservas, uma média de estadia, de tempo de estadia de 14 noites. Isso significa que eu posso ter reservas a 7 e reservas a 30. A média é 14, ok? E depois é jogar um bocado com isso. Então, aqui, por exemplo, já podemos ver um exemplo de uma recomendação de midterm para a mesma propriedade que mostramos anteriormente, onde já deixa por default deixar o mínimo uma semana, dias órfãos igual aproveitar todos o que se possa, mas em last minute diz, por exemplo, se nas últimas 2 noites aceita 3, na última semana, 6 dias, aceita 4, mas a mais de 2 semanas aceita sempre 30 noites. Mínimo 14 noites, sempre depois de 30 dias. Okay? Isto é muito importante. Porquê? Porque normalmente o mínimo 14 noites a mais de 30 dias significa que vão ter entradas reservas de 14, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60. Ao ter uma estadia mínima normal de 7, para tudo que seja menos de 30 noites, o objetivo é optimizar ao máximo o calendário, mas ter uma média de reservas, uma média de estadia superior às 14 noites. Okay? Vamos só esperar a ver se há alguma pergunta. Se há alguma pergunta também posso responder imediatamente. Podem enviar a pergunta que quiserem. Okay? Ok, acho que por agora não há mais perguntas. Vamos continuar. Algumas outras diferenças que também queríamos comentar. Em termos de dados, estamos a trabalhar algumas diferenças, ou seja, algumas novidades. Se vocês vão às customizations, vão poder ver
que, em termos de estadia mínima... eu passei uma parte à frente que também é muito importante. Há algumas novidades aqui, que é o seguinte: se vão agora às temporadas, mesmo que usem esta sugestão, podem ver que também, em termos de temporadas, podem agora criar perfis, ok? Já não é necessário começar em janeiro até dezembro. Podem criar um perfil que diz: eu só quero criar uma temporada, por exemplo, do dia 7 de março ao dia 15 de junho, ok? 15 de maio, desculpa. E posso personalizar. Outra das novidades, e posso criar outra temporada. Sim, o que tenho que manter é, se estão a trabalhar em preço fixo, é preço fixo, se estão a trabalhar em porcentagem, é porcentagem. Okay? O mesmo, isto funciona por grupos, por conta. Podem também agora criar diferentes perfis de estadia mínima e aplicar diferentes perfis de estadia mínima para diferentes datas ou períodos. Isto podemos fazer nas customizations, ok? Nas customizations tem também aqui uma novidade, que não foi lançada em maio, foi lançada em abril, ou em março, mas de qualquer forma é importante que vejam, porque está relacionada com a recomendação, com as estadias mínimas. Quando põem as regras de estadias mínimas, podem agora criar diferentes e o objetivo não é explicar como funciona isto, porque podem ver a atualização de março para isso, mas é explicar que podem utilizar esses perfis e podem fazer um mix. Por exemplo, com a recomendação podem depois fazer um mix, dizer, ok, a recomendação parece-me bem para uma temporada, mas parece-me mal para outra, e depois, na temporada, criando as temporadas, aplicar estes perfis de estadia mínima. Okay. Enquanto eu vou partilhando novamente a apresentação, vamos deixar algum espaço para perguntas, só. Okay. Então estávamos aqui, eu acho que estou a partilhar corretamente. Correto. Então, o que é que ganham com esta regra? Ganha-se um pouco mais compreendendo as estadias mínimas, compreender quando se pode utilizar estadias mínimas mais curtas ou mais compridas. E um pouco o que estamos a mostrar é que no mercado é assim que se comporta, ok? Eu sei que provavelmente alguns de vocês já têm a vossa estratégia, já aplicam, têm as vossas regras e não vão mudar, mas é para mostrar, é um pouco o que fizemos com a recomendação de preço base. A ideia da recomendação de preço base não é dizer que têm que usar o nosso preço base, a ideia é, tem aqui alguns dados que podem ver como é que funciona um pouco, o que é que nós vemos um pouco no mercado em termos de estadias mínimas e como é que se podia optimizar. Depois, dependendo da estratégia e das exceções de cada um, vão adaptando, ok? Podem atualizar à vossa medida, ok? Ao aceitar a recomendação, vai preencher automaticamente os espaços, mas depois podem editar esses espaços. E, claro, não é necessário, não é algo que tem que estar a mudar constantemente. Ou seja, se querem, se lhes parece que no vosso mercado e para a vossa operação a recomendação de estadia mínima é correta, podem utilizar a sugestão, podem deixar estar e passados uns meses podem ir novamente ver se há uma nova sugestão. Okay? Não vão ser atualizadas todos os dias, não vão ser atualizadas cada 2 semanas, provavelmente vão ser atualizadas cada mês. Okay? Cada mês vamos fazer um novo refresh, ver se houve mudanças no mercado. As tarifas, como sabem, é diariamente, são atualizadas, mas as regras de estadias mínimas não vão ser atualizadas diariamente, vão ser atualizadas todos os meses. Desculpem. Outras atualizações úteis. Excluir os preços, os fins de semana dos preços órfãos. Eu vou novamente carregar aqui o ecrã, o calendário. Como podem ver agora, só um segundo. Estão errado. Então, nos dias órfãos, como podem ver agora, podem excluir ou não os fins de semana, ou seja, por defeito aplica no fim de semana, mas imagina que querem criar uma regra dos dias órfãos e excluir o fim de semana para os preços. Eu estou a falar não é de estadia mínima, ok? É dos preços. Quando vocês criam uma regra de estadia mínima do dia órfão, ok, eu abro os gaps a uma noite, não é? Os dias órfãos. E quero que aumente, vamos utilizar a porcentagem, 50% de aumento, não, desconto. Okay? Mas quero que isto aplique só à semana. Não quero que aplique ao fim de semana, por exemplo. Okay? Podem utilizar esta regra. Só um segundo para ver se alguém
Temos uma pergunta aqui. Isto dos dias órfãos, esta opção dos dias órfãos, se não aplicarmos à semana, se tirarmos aqui a opção e só vai aplicar este aumento aos dias da semana e não ao fim de semana. Porquê? Quando normalmente os fins de semana até são mais fortes. Exatamente por isso, porque talvez ao fim de semana, exatamente por ser um mercado que os preços já sobem bastante, até nem querem aumentar muito o preço, querem igual tentar optimizar, mas à semana há alguns mercados, não são todos, mas há alguns mercados, mesmo dentro de cada país, tem algumas localizações, que, por exemplo, a semana até pode ser de preços mais baixos, mas reservas mais longas, e ao fim de semana é que tem reservas mais curtas. Nessas situações, pode ser útil ter um aumento para os gaps à semana, porque eu abro uma noite à semana, mas como eu sei que o preço vai ser mais baixo, eu quero cobrar o mínimo 2 noites, porque eu normalmente tenho reservas de 3 ou 4 noites à semana, ou até de segunda a sexta, mas depois ao fim de semana eu até quero aceitar uma noite, porque imagino que é um mercado onde muita gente fica por trabalho, que fica de segunda a sexta até, vai fazer por algum motivo, ou fica até sexta-feira, mas depois vai-se embora na sexta. De qualquer forma, talvez a sexta já não vendemos, mas podemos vender o sábado uma noite, por exemplo, etc. Depende muito de realidade para realidade, digamos assim. Outra coisa que também é novo e foi já adicionada, deixa-me só criar aqui, peço desculpa que o meu mouse está aqui com alguns problemas. Agora no calendário de grupo e no calendário de conta, podem agora, eu acho que na minha conta, acho que ainda não tenho aqui nenhum exemplo, mas vai ser possível. Um segundo. Deixa-me ver se me vai carregar. A minha conta ainda não está atualizada. Queria deixar-lhes aqui. Então, vai ser possível ver no calendário, num dos cantos superior direito ou esquerda, peço desculpa que a minha conta não atualizou ainda e não carregou. Vai ser possível ver, vai ter um pequeno triângulo cinzento, e vai ser possível ver à direita das datas, quando existe uma personalização de data. Okay? Se estiver a aplicar alguma coisa a nível da conta ou do grupo, vão poder ver. Okay? E depois existe uma paginação de review prices. Então, se dão conta, a página de review prices agora, o loading, o meu até tem um filtro, mas está a carregar bastante mais rápido. Estamos a fazer isso a todas as páginas, a página de multicanal também virá a seguir, também já está a carregar mais rápido mesmo para quem tem muitas propriedades, mas estaremos também a adicionar alguma velocidade ao sistema. Algumas integrações novas, IKNEA e Scapia. IKNEA não é uma integração nova, mas tem funcionalidades novas que antes não estavam disponíveis, por exemplo, o Portfolio Analytics não estava disponível com IKNEA, nem os multi-units que agora estão a ser trabalhados. Então, temos aqui algumas novidades. O Scapia é um PMS bastante grande nos Estados Unidos e que também foi adicionado no mês de maio. Se tem algumas ideias ou perguntas, pode sempre enviar para a nossa equipa de suporte e agora eu vou dedicar algum tempo para responder a algo que possam ter de perguntas sobre a sugestão de estadias mínimas ou as outras opções que falamos. Vamos só esperar um bocadinho. Não sei se querem fazer alguma pergunta, podem fazer no chat ou na opção Q&A. Temos uma pergunta. Em termos de qual é a fonte dos dados para as sugestões de estadia mínima? É as mesmas que para as referências de preço, ok? Em geral, são as principais rotas, Airbnb, VRBO, etc. Analisámos os dados, em geral, dados a nível mundial, dependendo de cada localização, tipo, se tem um quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4, 5, 6, 7, e dependendo também se normalmente... E também é importante dizer que segmentamos depois as propriedades que têm estadias, tempo de estadia média,
superiores a 14 ou inferiores a 14. Okay? As que são inferiores a 14, nós pomos, digamos, no grupo das inferiores a 14. Claro que depende muito também da localização, a estadia média, e se já são propriedades que normalmente recebem reservas mais longas, pronto, estariam no outro grupo, digamos assim. Mas os dados são globais e gerais das principais OTAs, com exatamente a mesma data que utilizamos para a recomendação de preços. Okay? Se não há mais perguntas, eu acho que podemos ficar por aqui. Muito obrigado a todos, e qualquer pergunta ou sugestão que tenham ou queiram fazer, podem enviar pelo nosso site ou então para suporte@pricelast.co. Muito obrigado a todos e bom dia.